Olá, gente! Bem-vindos, então, a um episódio do Perfil Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com a empreendedora Fernanda Preto Guimarães para conversar um pouco sobre o estágio Explorar. E a gente vai fazer essa conversa olhando mais justamente para essas características da Fernanda enquanto empreendedora, né? Para compartilhar um pouco com vocês sobre esse outro lado aí do empreender, dos estágios do caminho empreendedor, que é o lado da pessoa que está empreendendo. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre quais são essas capacidades, habilidades, desafios que a Fernanda enfrentou quando teve que desenvolver os seus negócios no estágio Explorar, que é o nosso foco de hoje. Então, antes de passar a palavra para a Fernanda, queria rapidamente recapitular aqui a importância do estágio Explorar. O estágio Explorar, ele é o primeiro estágio aí do caminho empreendedor e ele tem como objetivo principal a gente encontrar uma missão. Então, ele é um estágio muito importante, porque é nesse estágio que a gente precisa formar um time de fundadores, identificar qual que é a oportunidade de mercado, mapear o mercado e construir todas essas bases e as principais descobertas que depois vão guiar o desenvolvimento dos nossos negócios. Então, Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco. Se você quiser começar se apresentando, Fernanda foi participante do programa Agir, de aceleração de negócios de impacto do Rio Grande do Sul. Meu nome é Fernanda, sou dentista, né, há 20 anos, e há uns 8 anos eu já venho nessa busca pelo desenvolvimento do meu lado de empreendedora fora da odontologia, mas de certa forma a gente nunca escapa da área da saúde e hoje acaba que o meu trabalho está voltado para profissionais da área, né? E o Agir, ele fez parte dessa jornada em 2018, acredito, 2018. Desde que eu comecei a me envolver com esses projetos, né, construir essa jornada empreendedora, eu já passei pelo programa de empreendedorismo da URGS, pelo Agir, e agora, mais recentemente, um programa na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Legal. E, Fernanda, tu passou aí por diferentes projetos também, né? Empreendeu diferentes negócios ao longo dessa tua trajetória. No Agir, na época, foi com a Curocare, e agora você é empreendedora da Jade, assistente digital. Isso. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, quais que foram esses comportamentos que você teve que desenvolver ou aprimorar para conseguir empreender esses negócios, né, que você aprendeu no estágio de exploração? Então, eu até acho que não posso considerar que a Curocare chegou a ser um negócio, né? Por ela ficar muito presa ao estágio explorar, ela acabou não se transformando efetivamente num negócio. Mas ela foi a base do nosso aprendizado. E eu acho que tem algumas coisas que hoje eu consigo olhar para trás e enxergar perfeitamente como são fundamentais de serem desenvolvidas no início de qualquer projeto. E que às vezes a gente que está começando a entender, né, e transitar nesse meio, às vezes tem dificuldades com isso. Eu vou te pontuar algumas coisas, tá? Para ficar mais fácil. A primeira questão, conseguir olhar aquilo que tu acha que é a grande solução da vida das pessoas, né, a tua grande ideia de fora. Entender que conseguir, eu diria assim, desapegar da ideia, de achar que tem que morrer abraçado nela e que ela vai ter que dar certo de qualquer jeito. Muitas vezes, ela pode ser, ela não vai passar de uma ideia se ela não quer resolver um problema que existe de fato, né? Então, assim, entender que precisa existir um problema, existir uma necessidade para que uma solução seja desenvolvida. Porque se as pessoas, se os teus potenciais clientes, aquela persona que tu desenha não enxerga que o problema existe, para que vai ter uma solução para aquele problema? Então, assim, durante muito tempo, a Curocare foi, assim, quase um filho para nós, porque a origem dela vinha de um propósito muito forte de ajudar pessoas que tinham um familiar com necessidade de atendimento de home care, de alta complexidade de saúde, como que foi algo que eu pessoalmente passei. Eu queria ajudar pessoas semelhantes a mim, né, que tivessem passado por problemas semelhantes aos meus. Só que,
ao longo do trajeto, a gente começou a ver as peculiaridades, que as pessoas não enxergavam aquilo como um problema, ou que as pessoas não estavam dispostas a pagar por aquela solução que estava desenvolvendo, não enxergavam aquilo como algo que, né, como um serviço de fato. Não, a gente até conversava, né, a Ellen, a minha mentora, eles estavam enxergando aquilo como uma ajuda, como tipo um amigo que dá um conselho e não como um serviço. Isso foi uma das questões muito importantes. Acho que a gente tem que desapegar a ideia e entender que às vezes tem que partir. É o famoso pivotar, né, Luciana? Entender que às vezes a coisa precisa ter um outro viés. Uma outra coisa muito importante que eu acho que a gente aprendeu é quando tu pensa que tu pode resolver algum problema, quando tu acha que tem a solução para alguma coisa, às vezes a gente tem medo de contar essa ideia para os outros, porque vai achar que vão roubar a tua ideia e vão fazer primeiro do que tu. Isso, e hoje eu vejo que isso, com a maturidade que a gente atingiu através do tempo, da passagem do tempo, né, de interagir nesse meio, isso se desconstruiu, isso é uma bobagem, né, porque na verdade, assim, nada vale uma grande ideia se tu não tiver pessoas que são capazes de executar essa ideia, né, e se ela de fato resolver algum problema e ajudar alguém. Então a gente até brinca que lá nos primórdios, a própria Curuquero, ela passou por diversos modelos de negócio, tá? Até a gente foi pivotando o modelo de negócio para tentar consolidar a ideia e um dia a ideia realmente ficou na história, né? Morreu. Mas, assim, lá no início, a gente chegou a fazer um contrato de confidencialidade para, sabe aquela coisa, assim, muito fora desse universo, tipo, não vamos contar para ninguém, porque vai que essa super ideia alguém rouba da gente. Bobagem. Hoje a gente entende isso perfeitamente. Tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante que tu falou aí, a construção de uma equipe. Isso também foi um outro ponto que para nós... hoje a gente tem uma visão muito... Eu digo nós, tá? Porque, na verdade, sempre, independente de quando meu marido, o Rafael, sempre esteve junto, no Agir, na URGS, na Jade, ele está sempre junto comigo. Mesmo num casal, a gente consegue trabalhar muito bem, nós temos habilidades diferentes e a gente se completa muito nisso. Então, assim, a gente percebeu ao longo desse tempo todo o quanto é fundamental ter pessoas formando essa equipe, mas também o quanto isso é desafiador. Tá? Porque não é porque tu tem um super amigo que ele tem a capacidade de ser teu sócio, né? Encontrar um sócio é uma coisa muito difícil, tem que ser pessoas que estejam unidos por um propósito. Também entender que é importante ter habilidades diferentes para se complementarem e saber respeitar uma posição do outro, né? E entender que o negócio está acima disso, que a gente precisa, mesmo que as opiniões sejam diferentes, a gente vai chegar num acordo. Ao longo desse tempo todo, por exemplo, a gente escutava muito assim de amigos, né? É comum dizer, tá desenvolvendo isso, pô, que legal, né? Mas assim, pô, não adianta, o que legal não vai dar. Isso aí vai dar dinheiro quando? Você é teu sócio, então. Não, as coisas não funcionam assim. Tem que ter um propósito forte por trás de tudo, para que as pessoas entendam que existe uma jornada a ser percorrida, né? Que nada acontece de hoje para amanhã. E como isso é difícil, a gente teve muita dificuldade na construção da equipe. Hoje a Jade somos eu, né, o Rafael comigo me ajuda na parte mais técnica e ele lida muito com questões de inteligência artificial e tal, ele trabalha no lado da tecnologia, e hoje eu tenho uma designer comigo que trabalha na parte de me ajudar na construção de imagem de todo o processo, de todo o negócio. Então, acho que esses são pontos fundamentais, assim, do explorar, do que a gente aprendeu, né? E uma coisa, a gente está sempre em construção. É aprender sempre, tu nunca sabe tudo. A gente está sempre revendo, sempre explorando, né? Eu acho que até fiz, assim, algumas anotações para não esquecer, porque senão eu começo a falar, mas eu acho que é basicamente isso. Que legal, Fernanda. Eu acho que dessa tua fala, assim, tu pontua muito bem algumas dessas competências que são centrais para esse perfil de empreendedora exploradora, né? Como, por exemplo, você ter esse senso crítico, exercer essa escutativa, né? E daí, claro, para você exercer a escutativa, você também não pode ter vergonha de falar sobre o seu negócio, nem vergonha, nem medo. Você precisa ser capaz de falar sobre o seu negócio. E acredito também que para ti
disso que tu trouxe, esse processo, a etapa do explorar também foi uma etapa de muito autoconhecimento, né? Então, a gente não pode... O explorar para fora é também um explorar para dentro, né? E de se redescobrir nessas mudanças, nessas pivotagens, como você trouxe. Muito legal, assim. E aproveitando, queria te perguntar como que... Eu posso fazer só 2 colocações antes? Claro, fica à vontade. Quanto ao autoconhecimento, é uma outra coisa que para mim foi muito forte, tá? Agora, era o outro ponto que eu estava procurando e tu me lembrou. Duas questões, que daí é uma coisa minha, né? A questão de autoconfiança, tá? Porque no início, lá no início, quando a gente começou os projetos, eu era detentora da ideia técnica da CuroCare. Vamos fazer uma home care que funciona assim, assim, assim. Mas eu não tinha muito conhecimento da parte de entender desde a nomenclatura que é utilizada no mundo dos negócios, entendeu? Eu sei muito da área da saúde, mas eu tinha muito pouco conhecimento. Então, assim, às vezes falava palavras simples, eu não conseguia entender o processo, eu não conseguia entender o que significava aquilo, e eu tinha tendência de me encolher, de achar que eu era só uma pecinha ali, sabe? Eu não conseguia me sentir confiante para estar à frente do negócio. Eu digo assim, não, os outros sempre sabiam mais do que eu. Então, isso foi uma das coisas que mais eu aprendi a desenvolver a minha autoconfiança, a entender que sim, eu sou protagonista do negócio, é eu que estou levando à frente isso, né? Legal. E a outra questão é ser resiliente e entender que o propósito está acima de tudo, então é não desistir. São as 2 coisas de cunho pessoal que a trajetória me deu. Eu não acredito em fórmula mágica, entende, Luciana? Eu acho que tudo é uma busca. Que legal. E olha, se olhar para trás, são vários anos em busca disso, e a gente vai continuar numa busca constante, sempre aprimorar, melhorar, né? Com certeza. E como que você desenvolveu essas habilidades agora que você está trazendo, assim? Teve alguma coisa que você fez ao longo desses programas? Ou alguma dica também para quem está começando agora e precisa desenvolver essas habilidades, se vê diante dos mesmos desafios? Eu acho que é uma característica minha, em tudo que eu faço, eu tenho um hábito de estudar muito a respeito, tá? Então, é uma das coisas. Tipo, quando eu resolvi que eu ia ir para esse lado do empreendedorismo, de uma forma mais consolidada, assim, que eu decidi que eu queria ir para esse mundo mesmo, eu fui fazer um MBA em administração e gestão de serviços de saúde para poder entender um pouco do lado administrativo, ter um pouco né, entender como é que esses processos funcionam. Embora não seja, a gente não está falando de um negócio 100% tradicional, mas é que tem um cunho administrativo que eu precisava ter de conhecimento, uma parte. Então, assim, ao longo dessa trajetória toda, eu sempre estudei, sempre, sempre, sempre. De todas as formas que você pode imaginar, buscando coisas na internet, leitura, conversando com pessoas que sabem mais do que eu, porque eu acho que a gente tem que ter isso. Tem que ter referências. Então, se tu conhece pessoas que já estão nesse mundo e que são uma referência boa para ti, conversar, trocar informação, ouvir a experiência dos outros. A própria participação em programas de empreendedorismo também é uma coisa que é sensacional, porque tu tem ali a oportunidade de estar com muitos outros empreendedores que às vezes estão passando pelos mesmos problemas que tu, que tem as mesmas dificuldades, ou dificuldades diferentes que vão te agregar e vão te encurtar caminho, né? Então, assim, quando entrei no programa da URGS, eu era crua de conhecimento dessa área. Tem coisas que eu não me esqueço. Que tu me diz assim, uma das coisas que tu fez, atividades práticas que eu fiz, 385 mil vezes eu fiz e a gente continua fazendo um business model Canva, tirando, como é que chama o papelzinho aquele que cola? Um post-it. Um post-it, trocando, rasgando e jogando longe. Às vezes eu queria arrancar os cabelos, porque aquilo, sabe? Mas é aprimoramento, faz parte, e como é fundamental. Porque, assim, por exemplo, eu demorei muito para entender, hoje isso para mim é mais fácil, sabe? E acredito que para vocês mais ainda. Mas, assim, a pessoa que está começando, algumas questões específicas, o que é a proposta de valor exatamente do teu negócio? Sabe? Entender alguns pontos fundamentais, eu demorei, e eu precisava ser muito insistente, eu precisei estudar muito, eu precisei estar presente naquilo 100% de coração também, acreditar que aquilo ia dar certo, não a ideia em si, mas da CuroCare, mas o propósito de empreender. E é isso aí, eu acho que é constantemente buscar conhecimento, troca de experiências, se autoconhecer, entender as habilidades que a gente tem e desenvolver essas habilidades melhores.
Porque se tu tem dificuldade de comunicação, tu tem que tentar aprimorar a tua comunicação. Se tu tem uma dificuldade de conhecimento pontual, tu tem que buscar isso. Eu acredito muito na busca constante, sabe? Então... E qual que tu acha que foi para ti essa principal competência que tu teve que desenvolver? Que tu não tinha ao ingressar nos programas e teve que desenvolver dentro desse perfil de exploradora? Olha, eu acho que o mais marcante para mim mesmo foi a questão de autoconfiança, de saber que eu posso e de ter coragem de ser protagonista, sabe? Porque eu ficava muito à sombra. Eu ficava muito assim, de não dar... Eu aceitava muito... o meu marido dizia alguma coisa, o Rafael dizia alguma coisa, ou o Pedro estava com a gente, que é estatístico, sabe muito. Não, hoje eu sei. Não é que eu saiba a verdade, a suprema, que a minha verdade seja a verdadeira, mas eu tenho a minha opinião embasada e ela é tão valiosa e nós vamos chegar a um acordo, né, na direção que a gente vai tomar a partir da união dessas opiniões diversas que a equipe tem. Que legal. Teve um ponto... Pra mim foi isso que fez mais sentido, sabe? Sim, com certeza. Muito bacana, Fernanda. E acho que tem um ponto também do que tu trouxe, assim, dessa importância de buscar essas informações lá fora, né, no mercado. Estava me contando antes sobre, como é importante também não só ali a gente ficar construindo o canvas, mas de a gente ir para a rua, né, ou estar em contato com as pessoas verdadeiras, as pessoas que vão ser os potenciais clientes, e conseguir buscar essas informações que vão basear a tua tomada de decisões, que vão basear o teu saber. Como foi para ti vestir essa roupa da exploradora e ter que ir para a rua entrevistar pessoas, gerar... Vou te contar um episódio que aconteceu no Agir. Vou te contar um episódio que aconteceu no Agir, que foi libertador, tá? Uma atividade que a gente fez. Eu não lembro exatamente, tá, do nome que se dava, a atividade em si. Mas um dia a gente teve uma atividade que nós fomos divididos em equipes e tinha um desafio, que a gente tinha que criar um produto e vender lá no centro de Porto Alegre. Nossa! Né? Então, assim, foi muito legal, porque eu nunca me imaginei. E a gente ganhava um dinheiro e tinha que voltar, né? Tinha que conseguir voltar com mais do que dinheiro. Exato. Então, assim, conseguir perder essa vergonha do vender também foi muito, muito interessante, sabe? Me libertou muito de entender, escutar o que a pessoa oferecia o produto e a pessoa dizia se ia, né, às vezes te ajudar, ou ia comprar, ou estava te ajudando porque tu dizia que estava participando de um programa, o porquê daquilo, e também escutar o não. Então, isso foi muito interessante. Mas eu acho que hoje, para mim, o que é o top trend, assim, o mais importante de tudo é entender e fazer a escutativa daquele que tu compreende que seja o teu potencial cliente. Escutar de forma verdadeira, sabe? A gente faz a descoberta do cliente, né? Tem o processo de descoberta do cliente. E eu estava conversando contigo no outro momento e te contando que lá nesse projeto da Califórnia, a gente tinha que fazer essa descoberta do cliente de forma presencial, numa conversa, assim como eu estou fazendo contigo hoje, porque em tempo de pandemia não pode ser ao vivo, né? Não pode ser presencial. Mas, assim, e o quanto foi a nossa ideia original do projeto lá da Califórnia, hoje, ela está destinada a ser desenvolvida numa segunda fase do projeto. Ela não deixou de existir, ela vai ser até testada agora na primeira fase, mas ela como centro do projeto, ela ficou para a fase 2. Por quê? Porque no momento que nós fizemos essas entrevistas e ouvimos de fato aqueles que nós julgamos ser nossos clientes, a gente descobriu que existiam outras necessidades anteriores, sabe? Então, assim, isso escutar o que de fato elas precisam, escutar de fato as dificuldades que elas têm, quais são as necessidades que elas têm, nos fez construir algo que hoje é a fase 1 da Jade, para atender essa necessidade real. Porque a gente achava que a necessidade era uma. No momento que tu conversa e escuta de fato o teu potencial cliente, tu tem que estar disposto a ouvir que o problema que existe é diferente daquele que tu está pensando, sabe?
E, então, assim, isso é importantíssimo. Eu acho que é fazer uma descoberta do cliente muito bem feita, utilizar uma metodologia, né, seguir alguma metodologia, mas fazer isso de verdade, estar disposto a ouvir, não só ouvir o que tu quer, tem que ouvir tudo. E a partir dali, ver se faz sentido o que tu está propondo. Nossa, com certeza. E ao mesmo tempo, ter essa escuta e ter a coragem para lidar com o que essas informações que tu receber te requerem, né? Porque a gente começa ali, às vezes, explorando, imaginando que vai ouvir as confirmações das nossas hipóteses, quando acaba, muitas vezes, na maior parte das vezes, na verdade, ouvindo coisas bem diferentes do que a gente tinha imaginado, né? Então, ter a escuta ativa e ter a coragem também para tomar as decisões baseadas nesses aprendizados. E é daí que vem as duas situações que aconteceram com a gente. A Curuquer não fazia sentido, a gente teve que ter coragem de escutar, né, e entender que não dava mais, não tinha mais para onde explorar, nós exploramos até não poder mais, né, e chegou a hora de entender que a ideia era só uma ideia, não era um negócio, entendeu? E as ADES aconteceu diferente. O escutar foi sensacional, e assim, ó, e aí eu te digo, Luciana, e para as pessoas que estão querendo empreender, o quanto é importante vivenciar a jornada, sabe? Porque foi essa jornada que de todos esses anos em busca de construir negócios, que nos fez ser nós sermos capazes de escutar essas declarações, essas coisas que as nossas potenciais clientes falavam, e entender que a gente poderia ter um outro olhar, e não é simplesmente, então não faz sentido o que a gente está fazendo, ou fechar os olhos, mas entender, escutar aquilo e trazer outras soluções, sabe? É ampliar e conseguir tornar realidade o teu negócio por um outro viés, mas ele vai fazer sentido, sabe? Então, assim, a gente tem que estar... Isso aí é a experiência que nos proporciona. Nossa, com certeza. E vocês buscaram algum tipo de auxílio, tiveram algum tipo de apoio ao longo dessas jornadas? Apoio? Em que sentido, assim, tu fala? De outros empreendedores, ou de algum grupo, ou alguma ferramenta na qual vocês se apoiaram mais? Bom, hoje eu faço parte de um grupo de mastermind feminino, tá? Eu tenho uma mentora, né? É que, na verdade, assim, ó, depois da Curuquer vieram outras coisas. Eu acabei empreendendo para a odontologia, né? Foi a Fisodonto, junto com uma outra dentista. A gente trabalhava a parte de construção de marca e comunicação e marketing para dentistas. E eu tive uma experiência incrível nisso. A Fisodonto aconteceu durante um ano. Ela teve um tempo de vida de 1 ano e meio. Porque depois, tanto eu quanto a minha sócia, nós fomos morar em outro país e a gente acabou indo para caminhos diferentes. Mas ela nos gerou negócios, de fato, né? As consultorias que eu acabei dando vieram da Fisodonto, eu acabei tendo a oportunidade de também prestar consultorias para outros negócios que não são na área da odontologia, nessa questão de comunicação, instituição de protocolos, processos, gestão de pessoas, que são algumas habilidades que eu acabei desenvolvendo também. E nesse caminho todo, né, na busca de estudar sempre, de estar sempre acompanhando, eu acabei conhecendo quem hoje é a minha mentora de negócios, e junto com ela, eu faço parte de um grupo de mastermind, que são as mulheres empreendedoras de alto impacto, que são mulheres de Porto Alegre, de vários lugares, na verdade, tem gente da Alemanha, é um grupo grande, somos 14, eu acho, ou 16 atualmente. E a gente tem encontros quinzenais, porque essa troca entre as empreendedoras é fundamental, sabe? A gente está perto sempre de pessoas que têm propósitos semelhantes, que estão em busca de crescer, porque é colaborativo, sabe? É um grupo colaborativo. É bem importante isso. Eu ia comentar justamente isso, que às vezes empreender pode ser uma atividade muito solitária, ainda mais no início da jornada. E aí você se vê diante de muitos termos novos e de vários desafios e competências que precisa desenvolver, né? Habilidades que precisa construir, e fazer isso sozinho, sem o apoio de uma rede, ou de um mentor, ou de uma mentora, acaba sendo muito mais complicado, né? Muito mais desafiador. Sim. E com o programa da Califórnia, nós também ganhamos uma mentoria que deu sequência,
lá ao programa, e a gente tem um mentor lá nos Estados Unidos que é voltado para o projeto especificamente, né? Também ele nos ajuda bastante, nos ajudou durante o processo lá do programa, e ele continua com a gente para desenvolver a nossa intenção é ir para a fase 2, né? Daqui 2 anos. Que legal. E conta um pouquinho pra gente, então, Fernanda, mais detalhadamente, como que foi, assim, para ti, como que tu fez diferente o explorar nas tuas duas empresas, né? Na Curocare e agora na Jade Assistência Digital. O que tu notou, assim, do teu comportamento como empreendedora que foi diferente em cada uma delas? Eu acho que, acima de tudo, eu volto sempre nesse assunto, mas é que isso foi muito forte para mim, isso foi um divisor de águas, entendeu? Essa questão da autoconfiança, de conseguir entender que eu estava empoderada que eu tinha capacidade de levar esse projeto adiante, que não era só uma coadjuvante nele, e às vezes era assim que eu me sentia até a Curocare. Então, assim, isso é uma das questões muito importantes e que me fizeram estar muito mais disposta a enfrentar, a discutir a respeito das questões. Outra questão também, claro, que a gente não tem como negar que o tempo e o conhecimento que tu vai adquirindo ao longo da jornada facilitam muito as coisas, porque tu já passou por aquela situação, né? Então, no momento que tu já vivenciou aquilo, fazer de novo é um pouco mais fácil. O fato de estar também junto com pessoas que têm um propósito semelhante e que vão estar contigo para discutir, para se tiver que rasgar aquela folha e fazer de novo, vamos fazer junto. Eu acho isso bem importante. A Jade me proporcionou tudo isso, sabe? Uma maturidade. Eu acho que a palavra mais que pode simplificar tudo isso é conseguir ter uma maturidade nessa questão dos negócios, e que não existe outra forma de tu adquirir se não é construindo uma jornada, né? E eu acho que a palavra explorar de tudo, não concorda comigo? A gente tem que ir atrás, tem que conhecer mais. E eu te diria o seguinte, Luciana, a gente não explora o negócio uma vez só. Tu tem que estar constantemente repetindo o processo de explorar, sabe? Porque, e cada vez mais isso está acontecendo. Esse ano foi um ano extremamente desafiador e para muita gente, mas ao mesmo tempo algumas coisas a gente vê acontecendo, né? Eu não acho que a digitalização, que a automação, que essas coisas aconteceram agora, isso é fato. Elas já vêm acontecendo e os negócios têm que começar a assumir esse perfil. Negócios que eram 100% físicos precisaram encontrar soluções digitais para poder dar continuidade nesse período de Covid, né, de pandemia. Então, assim, acho que a pandemia veio para acelerar algumas coisas, o conhecimento, a busca do conhecimento pelo digital, pelo online, que seja. Então, assim, a gente tem que estar disposto a estar sempre revendo, porque as coisas mudam muito rápido, novos conhecimentos são agregados de forma muito rápida. Então, o explorar tem que ser, mesmo que o teu projeto, que o teu negócio avance para os outros estágios, eu acho que a gente sempre precisa voltar no explorar, porque ele é que vai estar sempre te mostrando que tu está no caminho certo. Perfeito, Fernanda. E é muito legal, assim, te ouvir falando que realmente tu é esse perfil da empreendedora exploradora, né? Tá trazendo aí contando essa tua jornada, muito de quais são esses elementos que a gente não pode abrir mão, esses elementos que são essenciais. Queria te perguntar, assim, quais experiências que tu acham que podem ajudar os empreendedores e empreendedoras que não têm tanto esse perfil quanto tu? Uma pessoa mais tímida, uma pessoa talvez menos falante, mas que daqui a pouco se vê diante de uma necessidade de precisar fazer isso para tocar o seu negócio. Que dicas tu daria para essas pessoas? Sim, eu acho que a primeira questão que tu já colocaste lá no início, antes de qualquer coisa, eu quero fazer esse comentário. O explorar é uma fase muito do empreendedor, fala muito mais do empreendedor do que do negócio em si, e ele precisa ser muito bem feito, ele tem que estar muito bem embasado para a gente conseguir passar para o segundo passo, sabe? Hoje eu entendo isso muito claramente. Mas a questão das dicas, eu acho que o fundamental é estar perto de pessoas que têm um propósito semelhante, que também estejam buscando questões semelhantes. Então, hoje, eu te diria que
a principal questão são programas como o Agir, que eu fiz parte. Uhum. Se a pessoa tem dificuldade de comunicação, ela com certeza vai... ninguém precisa ser a blogueira da vez, entendeu? Para poder desenvolver uma comunicação melhor. Mas a gente precisa aprender a se comunicar para poder passar adiante a nossa mensagem, de alguma forma. Mas, assim, tu tá perto de outras pessoas que também estão buscando isso, tu entender que outras pessoas têm as mesmas dores que tu, têm as mesmas dificuldades, escutar dificuldades e dores diferentes, porque aquilo vai também te ajudar, tu já vai encurtar caminhos. Então, assim, estar perto de outros empreendedores, eu achei que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi. Eu já tive a oportunidade de viver aqui em Porto Alegre, de viver na Califórnia com empreendedores de diversas partes do mundo, porque o nosso grupo tinha chinês, tinha mexicano, americano, entende? Então, assim, essa troca de experiências é fundamental para quem está começando. Começar sozinho, às vezes, é difícil. Se tu não tem nenhum conhecimento básico, e eu acredito que a maioria dos empreendedores começam do zero, em termos desse conhecimento dessa área de empreendedorismo, tu vai buscando, né? A maioria das pessoas começam na intuição. Então, assim, eu acho que é o principal, é procurar, estar em grupo. Eu acho que encontrar um grupo que tenha propósitos semelhantes. Legal. Bom, eu acho que falou muito bem, né, sobre todas essas questões aí, todos esses desafios que tiveram que ser superados na tua jornada como empreendedora, como exploradora e todas as demais competências aí. Você gostaria de compartilhar mais alguma coisa, Fernanda, com os demais empreendedores que estão nos ouvindo? Mais alguma história, algum exemplo antes da gente encerrar? Eu acho que a principal, uma coisa muito importante que tem que ficar é que empreender é uma jornada. Então, a gente tem que estar disposto a percorrer esse caminho, sabe? Porque, às vezes, as pessoas entendem acham que vão empreender porque e querem um retorno de urgência ali, um retorno logo ali à frente. As coisas não são tão simples assim. Eu acho que tem que vivenciar e aproveitar a jornada, sabe? Isso nos traz experiência, isso nos proporciona sensações assim de que a gente pode mais, que a gente vai adiante. Eu acho que estar perto de pessoas isso é fundamental, como eu falei agora há pouco. E eu gostaria de dizer que o Agir, ele tem não porque eu estou falando contigo aqui, mas assim, ele tem um lugar muito especial no nosso coração, porque foi lá que a gente teve a oportunidade de desenvolver a maioria das suas habilidades, e a gente conheceu pessoas muito, muito especiais. Foi uma troca de experiências fantástica, que eu acho que ali a gente decidiu que era esse o caminho que a gente queria seguir de fato, independente do que viesse, sabe? Não que os outros programas não sejam importantes na nossa jornada, mas é que antes do Agir eu era tão crua que assim que eu chegava a ficar nervosa em cada encontro, porque era tudo muito novo, muito diferente. No início até meio assustador assim para mim, no sentido, meu Deus, eu não sei, era como se eu estivesse falando uma outra língua que eu não entendia nada. Mas eu respirava fundo, vamos embora, né? Abri o dicionário. Vamos lá. O nosso mentor, que coordenava o nosso grupo lá na URGS, o Tainan, que é um cara sensacional também. Ele chegava no nosso grupo, batia assim na mesa, não, é isso, tem que rever aquilo. Às vezes eu tinha vontade de pegar aquele papel e sair correndo, sabe? Mas assim, como isso é importante, e eu só gostaria de deixar a dica para quem quer empreender: vivam essas experiências, estejam próximo de pessoas que possam compartilhar isso, escutem, sabe, de forma ativa, com muita atenção, as pessoas que já trilharam algum caminho. E eu tenho só a agradecer a vocês, eu gostaria que transmitisse a equipe do Agir a minha gratidão eterna, e um beijão especial para Ellen e para Carol, né, que foram as pessoas que estiveram muito próximas a mim nesse processo. Dizer que eu devo muito, muito, muito a elas. Maravilhosa. Com certeza a gente vai fazer esse vídeo chegar até elas. E acho que isso que tu está trazendo, Fernanda, fala muito sobre a importância da construção dessas relações genuínas, né? Que o processo de empreender em todas as suas etapas, ele também é um processo de a gente conseguir nos fortalecer a partir dessa troca com o outro,
né? E de levar isso para a vida, né? Então, aquele pedacinho daquela Fernanda lá que participou do Agir, né? Como exploradora junto à Curoquer, já não é mais a mesma de hoje, mas traz muito desses teus aprendizados ao longo da tua jornada. Com certeza, é uma construção constante, né? O ser humano está em construção constante e a gente tem que seguir esse caminho, sempre explorando, né? Como eu digo assim, eu digo para o Rafael, a gente volta. Eu disse para as gurias também que o meu livro do Caminho do Empreendedor, pena que eu não pude te mostrar agora aqui, porque eu não estou com ele aqui, mas ele é riscado, no bom sentido, rabiscado 300 vezes também, porque ele é o nosso livro de cabeceira. É sensacional, aquilo ali é o nosso norte, sabe? E, então, assim, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que muitas pessoas possam usufruir, ter a oportunidade de estar perto de pessoas como vocês, que incentivam e dão asas aos nossos sonhos, aos nossos empreendimentos. A gente que agradece, eu que agradeço também a oportunidade de te conhecer, e os demais empreendedores que vão poder estar ouvindo aqui, compartilhando, aprendendo junto contigo com as tuas experiências. Para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, saber mais sobre o trabalho da Jade, assistente digital, onde que a gente consegue, tem algum lugar que a gente consegue já acessar essas informações? Na verdade, o Jade não está no ar ainda, eu não tenho nenhuma comunicação pronta, assim, já ativa, na verdade, dele, tá? Porque meu trabalho, eu não estou compartilhando nas minhas redes sociais isso ainda, né? Na minha pessoal. Mas, enfim, qualquer dúvida, se alguém quiser conversar, estou aberta a trocar experiência, eu adoro isso, então podem me mandar, pode disponibilizar o meu e-mail, pode me chamar no meu Instagram pessoal, pode Fernanda.dentista, tá? Estou super aberta a trocar experiências, a conversar, ajudar quem precisar. Eu acho que faz parte, acho que colaborar é importante. Então tá bem, Fernanda. Muito obrigada, então, pela tua colaboração hoje. Gente, ficamos aqui com mais um episódio do Perfil Empreendedor. Espero que tenham gostado de a gente aprender um pouco mais sobre o perfil do Estágio Explorar. E uma ótima jornada para vocês. Continuem assistindo os vídeos dos próximos episódios, onde a gente vai falar também sobre os perfis, competências e habilidades a serem desenvolvidas no Estágio Engajar em diante. Um abraço.